Muito boa tarde a todos os colegas. Eu queria gravar um áudio muito ligeiramente para tratar, né, muito brevemente sobre um tema, né, que é o que vem acometendo toda a população e vem se tornando cada vez mais presente na vida das pessoas individualmente, que é que são as restrições, as punições, as ameaças, né, as punições judiciais, que são, sob sua própria forma, ainda que não declarada, a censura posta em prática. Não é? Até porque se você vê uma pessoa sendo punida, sendo processada, respondendo um processo judicial por ter feito alguma coisa, enfim, por ter expressado alguma coisa, algum pensamento, por ter escrito alguma coisa na internet, por ter gravado algum vídeo, feito alguma coisa assim nesse sentido, a pessoa sumariamente processada e condenada e acusada e etc, etc. Eu queria fazer a seguinte pergunta: por que é que existe a censura? A censura, ela nunca existe para o benefício das pessoas. A censura, ela só existe para manter as pessoas, ou a pessoa no singular, naquele estado de aprisionamento, naquele estado de aflição, né? Naquele estado de escravidão, de submissão ou de sujeição. Tanto é que, por falar em sujeição, você vê que na maioria desses casos de notícias, né, de agressão e violência contra a mulher e etc. Qual é a primeira coisa que o homem faz? No caso, o namorado ou o marido que mora com aquela mulher. A primeira coisa que ele faz é agir com censura, né? É censurar o que a mulher diz, censurar o que a mulher pensa ou deixa de pensar. A agressão física, como no caso dessa menina aí que foi espancada com 61 socos. A agressão física, ela só se dá em um momento posterior, não é isso? Ela só se dá em um momento muito posterior. A agressão primeira, ela começa com a censura. Tudo bem que existem mulheres que... Todo mundo sabe que existem mulheres que... como é que se diz? Paradoxalmente, possuem uma espécie de atração por tipos assim, agressivos e etc. Não é nem tipos covardes, né? Mas não é nesse caso que eu quero... Não é desse tipo de tema que eu quero entrar, né? Eu quero falar sobre a censura. Então, o que quer dizer? Primeiro, esse homem, ele censura essa mulher. Ele censura o que ela pensa, censura o que ela diz ou deixa de dizer. Essa é a primeira armação contra ela. A censura é uma armação, entendeu? Porque ele quer preservar aquela mulher, ou até mesmo seja entre homem e mulher, ou entre homem e homem, mulher e mulher, enfim, relações de amizade, relações de parentesco, pai e filho, mãe, enfim. Aquela pessoa, ela quer manter aquela outra pessoa sob uma situação de sujeição aos seus interesses. Entendeu? Então, o que quer dizer? A única... aquela pessoa ou expandindo em proporções, né, o nosso olhar, expandindo em proporções o nosso próprio olhar, nós enxergamos toda a estrutura social, né, e política na qual nós vivemos. Então nós enxergamos que o Estado nos mantém assim. Tudo bem? O Estado nos mantém assim como? Através, né, de todos os meios que ele possui. E o meio punitivo mais claro seria os meios de coerção, né? Seriam a polícia, né? Ou as polícias, e a Justiça Federal, né? Então, o que quer dizer?
a vida entre os homens, ela deveria proporcionar aquilo que existe, a vida entre os homens, né? Ela deveria possibilitar, para melhor dizer, se não proporcionar, mas possibilitar a felicidade. Só que em tudo que existem homens que possuem poder contra outros homens e diga-se passagem, né, para melhor dizer, a maior parte deles, né, esses homens, esses poucos homens possuem poder sobre a maior parte dos homens, eles conseguem impor uma vida de aflição a toda essa maioria. Então, o que quer dizer? Ao invés dessa maioria poder desfrutar de uma vida na qual eles possam colher os frutos melhores, o que existe de melhor, o que existe de melhor que a humanidade já produziu, o que existe de melhor que eles pudessem colher como frutos, eles colhem tudo que existe de pior. Tudo bem? Então, assim, a censura nunca existe para o bem. Nunca existe. Isso é uma idiotice. Entendeu? É uma idiotice pensar ser a favor de qualquer tipo de censura. É uma idiotice ser a favor da justiça. É uma idiotice ser a favor da polícia. É uma idiotice ser a favor de todo esse tipo de coisa que vem acontecendo. A censura, ela nunca existe para o bem. Ela sempre existe para o esmagamento do ser humano. Para o aprisionamento do ser humano. Porque o sujeito já leva uma vida de merda, entendeu? Já leva uma vida de aprisionamento na qual ele não pode fazer nada. Na qual ele já vive ali aprisionado financeiramente, aprisionado socialmente, aprisionado culturalmente, porque a partir daí ele não pode falar mais nada. Se ele vê os outros serem punidos por falarem alguma coisa, ele, por consequência disso, ele vai se sentir acuado, vai se sentir amedrontado. Por quê? Porque se ele é um assalariado e sabe que um processo judicial pode acarretar em um prejuízo grande para ele, tanto financeiro como psicológico, ele não vai mais querer falar certas coisas, né? Ou vai como é que se diz? Vai procurar evitar falar certas coisas, seja em público, ou seja na internet, ou seja para quem quer que seja. Entendeu como é que acontece? Então, para eu não me estender muito, o que eu queria dizer é que o que existe de melhor para o ser humano não conhece. O ser humano, as pessoas, no geral, a imensa maior parte delas vive uma vida de extremo consumismo, de extrema superficialidade, tanto em termos de relações humanas como culturais. Entendeu? Porque as pessoas possuem ligações humanas, né? Relações humanas extremamente superficiais, extremamente superficiais, e igualmente possuem gostos, interesses igualmente extremamente superficiais, dado que as pessoas não conhecem nem a própria história do país. A sua própria história você não conhece. Tá entendendo? Então o que quer dizer? Por que você não conhece? Por que é que você não conhece as mais belas músicas, os mais belos filmes, os mais belos acontecimentos, as mais belas obras artísticas do seu próprio povo? Por quê? Porque você é vítima dessa censura na qual você já nasceu aprisionado nela. Entendeu como é que é? Você já nasceu aprisionado nela. Então o que quer dizer? O que eu queria dizer era simplesmente isso. Sim, e que qual é a maneira mais prática de tentar se quebrar essa censura
para além da política. É a arte. A única maneira mais efetiva de se quebrar essa censura é a arte. E por que a arte? Ela possui um poder que a política não possui. A arte possui um poder que a política não possui, que é a de emocionar as pessoas, que é de tocar no coração das pessoas. E através desse toque, ela consegue motivar as pessoas, entendeu? Porque, por exemplo, politicamente, o homem adquirindo um direito hoje não quer dizer que ele vá passar a pensar ou a enxergar as coisas de uma maneira que aquele direito conquistado possibilitasse ele de pensar. Até porque, por exemplo, todos nós temos vários direitos por exemplo, que nós pudéssemos reivindicar. Mas não é porque nós possuímos esses direitos que nós vamos ir até sei lá, de repente você vai até um supermercado e você vai lá contestar alguma coisa. Não, porque eu possuo tal direito de tal, de acordo com o direito do consumidor, eu posso tal e tal. Não é assim. Entendeu como são as coisas? E isso quem faz são pouquíssimas pessoas. E a maior parte das pessoas, mesmo conhecendo esses direitos, elas não vão contestar nada. Mesmo conhecendo certos direitos, não vão entrar em contestação, né, com um supermercado. Por quê? Porque você sabe que não existe igualdade de disputa entre você e o supermercado. Entre você e uma empresa, como, sei lá, empresas telefônicas, TIM, Claro, etc. Ainda que você conquiste, obtenha algum direito, ressarcimento, alguma compensação, alguma coisa assim, vai ser exigido de você muita luta. Muita luta. Eu digo isso por experiência própria, né? Enfim. E a arte, ela consegue transmitir essa mensagem de libertação para o homem de uma maneira muito mais eficaz, poderosa e muito mais abrangente, né? Porque a arte ela consegue transmitir uma mensagem para o homem de uma maneira muito mais expansiva do que a política. A arte, principalmente o teatro, ela consegue transmitir uma mensagem para o homem, uma mensagem de libertação. O teatro representa a libertação do homem. Lógico que estou falando do teatro, o que ele deveria ser, né? Porque não quer dizer que o teatro em si seja, ele também pode ser utilizado para manipular ou para enganar o homem, ou para exatamente sustentar esse aprisionamento, né? Essa prisão do homem. Mas o teatro de propósitos artísticos, não isso aqui que a gente vê hoje por aí pelos teatros no Brasil afora. O teatro que busca transmitir ao homem uma mensagem de elevação, uma mensagem de libertação, de compreensão, não? E de uma sugestão de que é possível ser feliz em vida, né? Até porque você não pode tirar das pessoas a fé que elas possuem de serem felizes após a morte, ainda que o teatrólogo, por ele próprio, ele não tenha que crer nisso. O teatrólogo cabe a ele se ater à sua própria divindade, que é a arte, ao seu ofício, que é a arte, ao seu próprio universo, que é a arte. Para o teatrólogo, tudo que existe é a arte.
diante dele, tão exclusivamente perante a ele, ou diante dele, tão exclusivamente a plateia. O que o teatrólogo faz, ele não pensa no ator, numa atriz, ou no teatro em si, arquiteturamente, né, falando, arquitetonicamente falando, né, ou arquiteturamente falando, tanto faz, no teatro em si. Ele não pensa onde ele vai estar, onde vai ser o palco. O palco pode ser até numa praça. Teatro não é uma edificação. Não. O teatro não é uma edificação. O teatro não é um prédio de teatro. O teatro é a arte teatral, que é a arte de representação. Então, ao teatrólogo cabe, tão exclusivamente, o teatro. Enfim, eu queria transmitir essa mensagem, né, para todos os colegas. Uma mensagem de exortação a uma posição contra e ferrenhamente contra a censura e em defesa da arte como a libertação dos homens. Um grande abraço e tudo de bom.